A inflação continua assombrando os bancos centrais mundo afora. Ontem, o Federal Reserve dos Estados Unidos aumentou os juros por lá, ainda na tentativa de conter a alta de preços. Hoje foi a vez de o Banco Central Europeu subir a taxa básica da zona do euro em 0,25 ponto percentual. Ela passou ao patamar de 3,25% ao ano. O banco sinalizou também que o aperto monetário deve continuar nos 20 países que usam o euro como moeda. No Brasil, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. O banco reconheceu a importância da proposta de uma nova regra de controle dos gastos públicos, mas observou que o controle da inflação não tem uma ligação mecânica com a aprovação do chamado arcabouço fiscal. Na Câmara, o relator do projeto de arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, afirmou que considera incluir a previsão de um bloqueio de gastos no caso de o governo descumprir a meta de equilíbrio das contas. A decisão de ontem do Copom voltou a ser alvo de crítica do presidente Lula. No Palácio Itamaraty, ele participou da recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. O Conselhão é formado por representantes de diferentes setores da sociedade para sugerir políticas públicas. No discurso, Lula atacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Questionou se um homem sozinho pode saber mais de política de juros do país do que 215 milhões de pessoas. Na verdade, a taxa básica de juros não é definida por Roberto Campos Neto sozinho, e sim pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, composto por ele e mais 8 diretores para manter a inflação sob controle e dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou o resultado da reunião de ontem do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo, numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. Mas ainda assim nós vamos perseverar em tentar harmonizar a política fiscal e monetária, vamos perseverar no diálogo com o Banco Central, vamos perseverar no diálogo com a sociedade, porque nós entendemos que esse é um tema muito importante. No comunicado divulgado ontem, o Banco Central informou que a inflação ao consumidor segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação, que a reoneração dos combustíveis e principalmente a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal, que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal. E afirmou ainda que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O texto do novo regime fiscal apresentado pela equipe econômica ao Congresso Nacional permite que as despesas do governo cresçam acima da inflação a cada ano, de 0,6% a 2,5%. Mas as despesas não podem ultrapassar 70% do crescimento do total das receitas. Por isso, a necessidade do governo federal de aumentar a arrecadação, para que as despesas públicas possam subir. Pela proposta do governo federal, o bloqueio de gastos ou contingenciamento de despesas passaria a ser opcional durante o ano. Seriam feitas apenas 3 avaliações, em março, junho e setembro, para verificar se as contas estão dentro do esperado para cumprir a meta fiscal. Um ponto criticado por parlamentares que temem um afrouxamento do controle das despesas públicas. Hoje, as avaliações das contas são bimestrais. Se os gastos disparam para longe da meta fiscal, o governo é obrigado a contingenciar, ou seja, bloquear gastos, para que a meta volte a ser cumprida. Diante dos alertas, o relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, considera manter o sistema que está em vigor. Uma das propostas que estão realmente bem pensadas é você, bimestralmente, a cada 2 meses, você divulgar o relatório de acompanhamento desses dados da receita e da despesa. Então, isso dá os instrumentos necessários para que você possa, nesse acompanhamento, ir ajustando as contas, não é? Obviamente que existe a possibilidade
possibilidade de você acionar gatilhos como contingenciamentos. Isso também está posto na mesa e estão sendo estudadas. O presidente Lula assinou decreto que antecipa o 13º de aposentados e pensionistas do INSS com pagamento em 2 parcelas, uma em maio e a outra em junho. Normalmente, o pagamento é feito em agosto e em novembro. Ao todo, são 30 milhões de beneficiários. A Câmara dos Deputados derrubou trechos de 2 decretos do governo Lula que mudavam o marco legal do saneamento. A votação no plenário da Câmara ontem à noite foi rápida. Os 2 decretos foram editados em abril para, segundo o governo, atualizar a lei. Um dos pontos derrubados ontem permitia que empresas contratadas para obras de saneamento comprovassem a saúde financeira até 2025 por meio de contratos provisórios não formalizados ou até irregulares. E o outro trecho, que empresas estatais prestassem serviços de saneamento sem licitação em regiões metropolitanas. Pelo marco legal, novas contratações só podem ser feitas por meio de concorrência em igualdade de condições com o setor privado. Permitir que contratos sem licitação, que a prestação direta se perpetue, é justamente contra o espírito do marco regulatório. E esses pontos eram exatamente o que permitiam essa reestatização do saneamento, contrariando o marco regulatório. A prestação direta já demonstrou que não é capaz de realizar esses investimentos para atingir essas metas. A derrota do governo foi expressiva. 295 votos a favor da derrubada de parte dos decretos e 136 contra. Até deputados do MDB e do PSD, que possuem cargos no primeiro escalão, votaram com a oposição. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, disse que a discussão faz parte da democracia. Há uma discussão mais ideológica, que é a lei que o Congresso, que é legítima a aprovação, ela caminha para um processo, na minha opinião, de privatização e de exclusão das empresas estatais dos estados que cuidam dessa área do saneamento. Portanto, é um debate democrático que nós vamos fazer e buscar o melhor encaminhamento. O debate agora vai ser no Senado. O marco legal do saneamento foi aprovado pelo Congresso em 2020 e determina a universalização do acesso à água potável e coleta de esgoto até 2033. Para isso, a lei incentivou a participação da iniciativa privada na prestação de serviços do setor, abrindo caminho para novos investimentos. Nos últimos 3 anos, foram 23 leilões em 561 municípios. Hoje, as empresas privadas atendem a 55 milhões e 800 mil pessoas. Especialistas do setor, como o Instituto Trata Brasil, defendem a decisão da Câmara de suspender os trechos dos decretos presidenciais que modificam o marco do saneamento. Precisam manter o veto no Senado para que a gente tenha a garantia da segurança jurídica e a garantia do aumento do volume de investimentos em saneamento básico para o benefício da população que tanto precisa desse serviço que o próprio nome já coloca, que é um serviço básico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou uma liminar dele mesmo, que tinha suspendido na semana passada um julgamento no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Com a decisão do ministro, agora só vai ser possível abater dos impostos federais os incentivos estaduais ligados a investimentos. Essa medida pode render aos cofres do governo federal cerca de 90 bilhões de reais ao ano. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto do governo que garante pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função. A empresa que descumprir a regra vai pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário que a pessoa discriminada deveria receber. E esse valor dobra em caso de reincidência. O projeto ainda estende a punição para discriminação salarial por etnia, nacionalidade ou idade. O texto agora segue para análise do Senado. Os desabrigados nas chuvas de fevereiro em São Sebastião, São Paulo, começaram hoje a ocupar casas temporárias construídas pelo governo paulista. O imóvel de 18 metros quadrados pode abrigar até 4 pessoas. A previsão é construir 72 unidades até que casas populares definitivas fiquem prontas.
As chuvas mataram 65 pessoas no litoral norte paulista e deixaram mais 4.000 desabrigados e desalojados em São Sebastião. A Helena Marques vai